Relativamente à questão da fobia social, assim numa explicação muito simples, a fobia social não é mais do que um estado de medo elevado ao extremo, um estado exacerbado, um estado de medo incapacitante, paralisante. Que depois, pela sua intensidade, se transforma em ansiedade, e em estados ansiógenos de ansiedade marcada. O fóbico, quando confrontado com a razão do seu medo, que é a exposição pública, que é ser o centro das atenções, tem a mesma sintomatologia, que tem um indivíduo numa situação de crise de pânico. Tem tonturas, tem sudorese, tem taquicardia, e tem uma vontade imensa de, naquele momento, desesperadamente sair dali. Enquanto fobia, enquanto transtorno, esta perturbação traz muitas limitações na vida diária. Se no período de estudante é complicado lidar com as situações em que tem que expor trabalhos, em que tem que defender teses, em que tem que, de alguma maneira, se expor perante terceiros, perante uma plateia, e esta situação extremamente limitante leva a que nos dias anteriores sofra de muita ansiedade, de insónia, do ponto de vista físico tem perturbações com perdas de apetite, em alguns casos com diarreias, etc, etc. E no dia da apresentação, bloqueia. No dia da apresentação paralisa, não se torna capaz e sai do local com uma grande frustração. Se é possível na infância detectar ou perceber algo antecipatório que leva a concluir que no futuro se possa vir a ser um indivíduo socialmente fóbico, não. Detectamos na infância a timidez. A timidez é muito comum. O indivíduo introvertido também. São duas coisas distintas. Normalmente a timidez está associada a questões hereditárias, coisas que se sentem na família. A mãe é, o pai é, o tio também são tímidos. O indivíduo acaba por ser também, mas o tímido tem a capacidade, tem as ferramentas, tem a faculdade de, com maior ou menor esforço, expor-se, executar a tarefa, expor-se, apresentar o trabalho, enfim, com algum constrangimento, mas falo. Relativamente ao introvertido é diferente. O introvertido tem essa capacidade, tem essa à vontade, mas prefere não o fazer, por opção. Prefere falar para dentro, prefere falar consigo, prefere ficar sozinho, prefere a solidão. Relativamente ainda à timidez, é verdade que a timidez evoluindo na situação da adolescência, mesmo nos períodos da entrada da vida adulta, com o acompanhamento crescente da ansiedade, pode vir a tornar-se, de facto, numa caracterização mais fóbica. Na vida adulta também é um transtorno, uma perturbação que muito, muito limitativa. Do ponto de vista profissional, quando se tem que apresentar um trabalho a um cliente, quando se tem uma reunião, quando se tem uma videoconference, quando se tem uma reunião de trabalho, enfim, todas aquelas situações que profissionalmente hoje em dia são exigíveis, o fóbico encontra-se numa situação complicada de gerir. E aqui sim, esta fobia toma umas proporções que podem conduzir a estados mais complicados, quer de ansiedade, quer de depressão, quer de angústia,
que merecem uma especial atenção. As respostas dadas para atenuar este transtorno, do ponto de vista químico, usa-se habitualmente aquilo que é usado para o pânico. Os beta-bloqueantes são as benzodiazepinas, Rivotril, enfim, tudo por aí. No que diz respeito ao campo das terapias, essencialmente no domínio das terapias cognitivo-comportamentais, o que se faz tradicionalmente é o uso e a exposição sistemática do ambiente suscetível de criar a ansiedade. É verdade que agora com as novas tecnologias, o aparecimento da realidade virtual, existe aqui uma ferramenta muito usada e com algum sucesso, que significa que num ambiente controlado, num ambiente bem dominado, o fóbico é exposto, através da realidade virtual, àquilo que é a ameaça. E aí vai criando defesas, vai criando ferramentas, vai criando, do ponto de vista cognitivo, vai criando uma habituação que lhe permite não deixar de ter a fobia, mas conseguir controlá-la. A interrogação que se levanta sempre e que, no nosso entendimento, não tem resposta suficiente é esta questão de se aceitar a fobia como tendo uma resolução parcial, como tendo uma resposta quase de aceitação e se procurar controlar a sintomatologia. É verdade que a fobia social tem umas particularidades muito próprias, aliás, como todas as fobias, mas tem uma particularidade muito própria, e quando se fala que essencialmente a fobia social tem uma componente genética muito grande, aceita-se como sendo algo que, enfim, que determinante, que não tem solução. O nosso entendimento não é exatamente isto, como dizia, porque percebemos que se é herdado, pertenceu a alguém antes padecia e por algum motivo e por alguma razão foi desenvolvendo essa fobia. A neurociência hoje vai-nos dando cada vez mais respostas a respeito essencialmente das memórias transgeracionais, aquelas que se prolongam ao longo das gerações. Cada vez há mais estudos e mais desenvolvimento nesta área, e nós entendemos de facto que é por aí que se pode eventualmente obter uma resposta mais cabal, porque sabemos também que é obtida a resposta, obtida a causa, obtida o evento que eventualmente possa estar na origem, a resolução depois apresenta-se como possível. Aceder a essas memórias do avô, do bisavô, aceder a essas memórias herdadas é possível? É. A hipnoterapia clínica permite-nos esse acesso, permite-nos aceder a esse campo, e a hipnoterapia tem esta capacidade de objetividade, de resolução rápida e de busca profunda. O foco está sempre na causa, não tanto no sintoma. O sintoma será tudo aquilo que nos dará o inicialmente importante para se conseguir iniciar o caminho, mas o caminho esse que se pretende que vá diretamente à origem. Encontrada a origem, a solução é feita. Lembra-me sempre nestas circunstâncias das fobias o que dizia Freud, apesar de já ter corrido mais de meio século. Freud dizia sempre isto, que as fobias eram transtornos
raiva, medos, etc., eram deslocados ou situações com um deslocamento que normalmente tinham uma relação, isto na infância, na primeira infância, que normalmente tinham uma relação com uma pessoa querida. A ser assim, a hipnoterapia clínica dá uma resposta como muito mais rápida e muito mais eficaz, como provavelmente não se encontrará nas abordagens mais convencionais.